Meus amigos, sou Maria semeando amor, paz e alguns conhecimentos que possam nos ajudar no nosso dia a dia. Estamos falando sobre o problema das nossas doenças, que é um problema mundial de todos nós aqui desse planeta, que é um mundo de prova e um mundo de expiações. Mas vocês viram que as doenças não aparecem assim sozinhas, que nós somos os culpados, que nós mesmos produzimos o nosso mal-estar, as nossas dores e os nossos sofrimentos. E como tal, dito isso que já tem sido dito essas vezes todas, nós devemos nos policiar, não é? Na hora que eu falar um palavrão, não. Tem um minuto, pare, mude, que aquele palavrão só vai atacar o seu fígado, só vai atrair entidades lá do plano astral. Então, melhor não. Faça uma oração, peça ajuda, não é por aí, Se vai fazer ou falar, ou ofender, pense 2 vezes. E assim por diante, gente. Em pequeninas coisas a gente vai se procurando modificar. Então a gente procura modificar individualmente, o nosso companheiro, o nosso parente, o nosso vizinho, outras pessoas desconhecidas, e assim a gente pode melhorar esse nosso mundo violento que está. Então, nós falamos sobre a dor, sobre as doenças, sobre por que acontece, sobre a grande importância que tem o perispírito, a gente saber que existe esse corpo maravilhoso, e ter cuidado e se preparar, para que no futuro a gente sofra menos, tenha menos problemas, e começamos a ser felizes. Vou falar hoje sobre a importância da dor na evolução espiritual. Quem que gosta de ter dor? Vamos falar a verdade. Qualquer dorzinha de dente ou uma dorzinha de cabeça, a gente já se irrita, já fica nervosa. Que será que é isso? E às vezes inventa até coisas que nem tem. Nossa, será que não é aquela doença? Nossa, como que apareceu isso? E agora? O que eu faço? Como se fosse desencarnar naquela mesma hora. Isso é nosso mesmo. A dor, gente, e o sofrimento são consequências naturais da evolução do espírito, como fatores necessários ao departamento de sua inconsciência individual no seio da consciência cósmica do nosso Pai. Sob a disciplina dolorosa e retificadora da lei do karma, e sem desprender-se do todo cósmico, o espírito fortifica sua memória no tempo e no espaço e afirma sua característica presente. O seu pensamento, como ser pensante, que pensa, que tem inteligência. A resistência cria dor, mas também fortalece o crescimento da consciência, da centelha espiritual individualizada em Deus, fazendo-a distinguir entre os fenômenos de todos os planos da vida cósmica. O espírito do homem, por ser de natureza divina, de origem divina, pressente em sua intimidade que há de ser feliz, mas incipiente e ainda incapaz de alcançar a aventura completa, nas suas primeiras tentativas sofre desilusões e torna, por sofrimento detestável, as correções cósmicas que a conduzem
novamente para o caminho certo. No entanto, como o homem é feito da imagem do Criador, não cessa o desenvolvimento consciencial da criatura ante a força expansiva que o Criador, que se manifesta de dentro para fora, a consciência humana. Mas durante o processo da expansão e aperfeiçoamento de sua consciência, o espírito sofre as reações agressivas e naturais do mundo se plasma nas formas animais, que são o alicerce necessário para o ativamento da chama angélica, né? Palpitante em sua intimidade. Submetido ao cárcere da carne, confunde e considera o processo incômodo que lhe aperfeiçoa a têmpera como sendo um castigo divino, ignorando que sobre a lei sábia do Criador está se operando a metamorfose do animal para o anjo destinado à eterna glória celestial. Porque na hora que a gente fica doente, tem dor. Vamos falar a verdade, gente? Muito difícil encontrar alguém que fica passivo, né? A gente já começa. Nossa, que negócio é esse com essa dor? O que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu estou andando quieta, né? Mal soube que foi por um pensamento irrefletido, né? Esquece também que não são coisas que nós estamos pagando de agora, assim, de vidas passadas, né? Coisas que a gente devia ter cuidado com o nosso corpo e não tivemos, né? E muitas coisas que a gente deve de vidas passadas. Por isso que é bom conhecimento, ter conhecimento das nossas vivências, né? Acreditar na encarnação. O curto período da dor e do sofrimento nos mundos planetários, durante o qual se dá a formação e o desenvolvimento da consciência do Filho de Deus, e depois compensado regiamente pela felicidade eterna do paraíso. Então está dizendo que vamos sofrer com paciência, né? Sempre procurando ter força, não só nós, como nós ajudando o nosso próximo que está sofrendo, para que a gente sofra gradativamente, né? Não irritado, não nervoso, não revoltado. Isso daí só piora e a gente tem que voltar aqui para sofrer outra vez. A gente tem que achar que aquilo que foi dado para a gente, porque a gente mereceu realmente. Então a gente pede muita calma para a gente. A Terra, em verdade, não passa de abençoada escola de educação espiritual, onde os espíritos imaturos reajustam-se dos seus próprios equívocos ocorridos nas encarnações passadas, a fim de consolidarem suas consciências em eterno aperfeiçoamento. A dor é produto de desequilíbrio magnético da estrutura do organismo psicofísico do homem. Assemelha-se a um curto-circuito que ocorre na rede magnética ou eletrônica sustentadora do perispírito e que repercute em qualquer região orgânica, né? Qualquer lugar do nosso organismo, quer dizer, mais vulnerável, com um impacto energético capaz de provocar e desequilibrar, né? A parte atômica. Nós acabamos tendo uma espécie de um desequilíbrio atômico, né? Tal é a força. Sem dúvida, a dor, o sofrimento, a enfermidade têm a sua origem nas perturbações do nosso psiquismo. Não existindo doenças, porém doentes, resulta que a dor e a enfermidade variam tanto quanto seja o estado moral, intelectual, consciencial de cada pessoa, de cada criatura, de cada ser. Tudo depende
do modo como interpretamos o fenômeno da dor. Para uns, é castigo de Deus, com a falta de punir os pecados dos homens. Para outros, é efeito das faltas cometidas em vidas anteriores. Raros, porém, existem, ou acham, resistem, quer dizer, eles não aceitam, muitos não aceitam a dor, como um processo de evolução espiritual. Vejam bem, como processo de evolução espiritual, que se refere à dor. São os pensamentos e os atos dos espíritos que determinam maior ou menor soma das dores, porque há de passar, pois do equilíbrio e da paz da consciência espiritual do ser é que resulta a estabilidade magnética ou eletrônica do perispírito e do corpo físico. Como o ideal de Deus é a harmonia e do equilíbrio perpétuo no cosmos, qualquer instabilidade que se manifeste no mais íntimo fluir da vida requer sempre de imediatamente reajustamento, para que não perturbe a forma harmônica, Eis, então, a dor surgindo como processo necessário a esse reajustamento, como dispõe de livre-arbítrio, até o ponto em que nossos atos não causem perturbações ao próximo, ou naquilo em que estivermos ou nos entretemos. Podemos extinguir a dor pouco a pouco, à medida que nos entregarmos na vida harmoniosa criada por nosso Pai Eterno, por Deus. Acontece que em suas encarnações os espíritos produzem e incorporam em suas vestes perispirituais fluidos tóxicos, que são frutos da sua desarmonia mental e emotiva, os quais posteriormente precisam ser expurgados a fim de não impedirem a ascensão para os altos níveis das regiões paradisíacas. O perispírito só consegue nivelar-se à frequência vibratória angélica depois que se livra das suas impurezas astralinas. Então, estão lembrados, gente? Foi falado tudo isso quando nós vimos o perispírito, o sofrimento, por que acontece? E nós ficamos entendendo, conhecendo tudo isso. É a lei cósmica, é a lei kármica, que se encarrega de se retificar, devido o devido tempo, os desvios perigosos cometidos pelo espírito, quando da sua excursão pelo mundo material, procedendo então a limpeza do perispírito contaminado pela aderência dos venenos que são frutos dos descalabrosos, das coisas que a gente faz imprudentemente, sem pensar irrefletidamente, e a imprudência do pretérito, coisas que nós fizemos